um desaparecimento envolvendo um crime brutal que, além das investigações, contou com eventos sobrenaturais para ser solucionado. Oi, galerinha, sejam muito bem-vindos ao canal. Eu sou a Mari Rodrigues e aqui você encontra casos criminais, histórias sobrenaturais e também relatos de seguidores. Se você gosta desse tipo de conteúdo, deixa o like no comecinho do vídeo que me ajuda muito. Se inscreve aqui no canal e ativa as notificações para você não perder nenhum vídeo. Todo dia tem vídeo novo. Bora para essa história horripilante de hoje. No início de abril de 1990, uma jovem japonesa de 23 anos chamada Mariko Iguchi viajou sozinha para Taiwan. Recém-formada, ela decidiu comemorar suas conquistas fazendo uma viagem internacional. Na época, Taiwan era um dos destinos mais populares entre os jovens japoneses, graças a uma campanha governamental que incentivava o turismo vindo do Japão. Era comum, inclusive, que os turistas se hospedassem nas casas dos taxistas. Era uma prática culturalmente aceita. Os taxistas ofereciam carona e muitas vezes acolhimento temporário em suas próprias casas, como forma de hospitalidade. E foi exatamente o que Mariko fez. No início da viagem, tudo parecia correr bem. Mariko visitou lugares, enviou cartões postais à família, demonstrando entusiasmo, felicidade e tranquilidade. Porém, alguns dias após a chegada ao país, Mariko simplesmente desapareceu. O desaparecimento foi registrado ainda em abril de 1990. A polícia de Taiwan agiu com rapidez, não apenas por se tratar de uma estrangeira desaparecida, mas porque a economia taiwanesa dependia fortemente do turismo japonês. O sumiço de Mariko ganhou manchete local e logo tomou repercussão internacional. A primeira pista do desaparecimento veio de um taxista chamado Liu Shueqiang. Ele admitiu ter levado Mariko a um de seus passeios turísticos, depois afirmou que havia deixado a jovem em uma estação de trem. E essa versão foi confirmada por um cartão postal que Mariko havia enviado à sua família no Japão. A data do cartão era posterior à data que o taxista afirmava ter deixado a jovem na estação de trem. E isso, por enquanto, descartou como pessoa de interesse. A investigação, então, esfriou por alguns meses. Nenhum outro motorista ou morador local afirmava ter visto Mariko ou falado com ela. A polícia, pouco tempo depois, ofereceu uma recompensa em dinheiro por qualquer informação sobre o desaparecimento da jovem. A recompensa estava sendo oferecida tanto na moeda taiwanesa como na moeda japonesa. O valor da recompensa era bem alto, eles tinham muito interesse em encontrar qualquer informação sobre a Mariko. A sua mãe viajou algumas vezes do Japão a Taiwan procurando saber do paradeiro da filha. Ela estava completamente desesperada com tudo que estava acontecendo. Enquanto isso, várias situações atrapalhavam as investigações. Por conta da recompensa oferecida, muita gente ligava para a polícia falando ter informações sobre a Mariko, falando de pistas ou que sabia o paradeiro dela, mas nenhuma dessas informações davam a lugar nenhum, só atrapalhavam cada vez mais o trabalho da polícia. O taxista que havia dado carona para Mariko, inclusive já havia sido interrogado, tornou-se novamente um suspeito. Os colegas da empresa de táxi que ele trabalhava começaram a notar mudanças no seu comportamento. Liu, que então tinha 35 anos e morava sozinho, já era conhecido por ser mal educado, mal-humorado e recluso. Mas pouco a pouco ele foi se tornando cada vez mais estranho e perigoso. Ele começou a dizer abertamente que odiava animais de rua, só que ele não só reclamava, ele dizia que queria acabar com os cães e gatos que havia pelas ruas do bairro. Uma certa vez ele chegou no trabalho à noite contando que havia comprado uma besta e estava usando para atirar nos bichinhos de rua. Além disso, o seu táxi começou a virar uma espécie de santuário bizarro. Ele encheu o painel do carro com estátuas douradas de Buda, colocou um monte de papelzinho amarelo com inscrições para afastar espíritos malignos, e quem via do lado de fora para dentro do carro mal conseguia ver lá dentro por conta de tanto folhetinho amarelo que ele tinha espalhado por todo o veículo. Liu sempre dizia aos colegas e comentava com todo mundo que precisava se proteger,
mas ninguém sabia do que. O caso só se intensificou em 4 de fevereiro de 1991. Neste dia, por volta das 9 da manhã, um taxista chamado Wang relatou algo incomum. Ele disse que viu Liu correndo, atravessando a rua com uma estátua enorme nos braços, e ele correu até o seu carro, se trancou lá dentro como se estivesse sendo seguido. Preocupado, Wang avisou a polícia no dia seguinte. Quando ele ligou e contou o que tinha visto, o policial do outro lado da linha falou algo inesperado. Ele disse para o Wang: sim, a gente sabe quem é esse sujeito e ele é suspeito no caso daquela japonesa desaparecida. Então Liu já estava no radar da polícia. A ligação foi encaminhada ao detetive responsável pelo caso, Lin Xiazi. Ele decidiu retomar a investigação e a primeira medida foi colocar Liu sob vigilância total. Em meados de fevereiro de 1991, Liu passou a ser vigiado dia e noite por policiais à paisana. Eles notavam que ele rodava a cidade pegando passageiros, mas nunca dormia em casa. Quando ele tinha que ir até o seu apartamento, ele repetia o mesmo comportamento paranoico. Ele entrava dentro do prédio, ficava lá por poucos minutos, saía correndo como se estivesse sendo vigiado, entrava dentro do carro e ficava murmurando palavras estranhas e tocando, acariciando as imagens do Buda que ele tinha no painel do veículo. Até que no dia 4 de março de 91, os policiais decidiram abordá-lo. Quando Liu saía correndo do apartamento, como sempre fazia, ele se deparou com os policiais. Mas ao invés de reagir com medo ou agressividade, ele caiu de joelhos no chão, chorando e agradecendo. Ele repetia para os policiais: vocês me salvaram, agora eu vou ficar seguro. Na delegacia, Liu contou que estava sendo assombrado. Ele disse que toda vez que entrava no apartamento, ele sentia uma respiração funda vindo dos cômodos da casa e ouvia uma voz feminina e rouca gritando repetidamente: por quê? Por quê? Por quê? Ele afirmava que via Mariko dentro de seu apartamento com os cabelos desgrenhados e que ela corria em sua direção. Ele só conseguia escapar quando fugia para o táxi e tentava se proteger com as orações e com os amuletos. A polícia chegou a pensar que Mariko estava escondida na casa de Liu. Eles vasculharam o apartamento, mas não encontraram sinais de invasão, nem mesmo que outra pessoa estivesse vivendo ali no local. Tudo apontava de que Liu estava só delirando, falando essas besteiras. Os investigadores decidiram pressionar Liu ainda mais e foram 4 dias de um interrogatório intenso, até que Liu desabou e contou tudo. Ele disse que sim, que havia conhecido Mariko na estação, que os dois passaram o dia juntos, que ele a levou em alguns pontos turísticos e que após isso ele a convidou para dormir no apartamento dele. Como eu comentei no comecinho do vídeo, isso era muito comum na cultura deles. Segundo ele, Mariko concordou em se hospedar em seu apartamento e naquela mesma noite Liu fez uma investida sexual. Ele se sentiu atraído por Mariko, mas ela recusou. E aparentemente ali no momento Liu recuou e ficou por isso mesmo. Depois, quando ela adormeceu, Liu pegou a sua besta que ele usava para caçar os animais de rua e atirou contra Mariko 4 vezes. Depois de ter atingido a jovem com sua besta enquanto ela dormia, Liu enterrou o corpo no dia seguinte e contou à polícia de que havia enterrado o cadáver inteiro no mesmo lugar. Mas quando a polícia fez as escavações, encontrou apenas a parte inferior do corpo. A cabeça de Mariko nunca foi localizada. Liu disse que foi depois disso que os tormentos começaram. As vozes, a respiração, a cabeça de Mariko flutuando sozinha pela casa, gritando atrás dele. Liu foi condenado por homicídio e segue preso até hoje. O caso chocou Taiwan e também o Japão. Muitos acreditam que foi o espírito de Mariko que fez Liu ir à loucura e, na sequência, confessar todo o crime. Até o próprio detetive Lin declarou que uma vez, quando ele foi visitar o apartamento do Liu sozinho, ele sentiu como se alguém o tivesse empurrado pelas costas, mas quando ele se virou, não era ninguém. E não só ele, várias pessoas durante o desaparecimento da Mariko
relataram que uma mulher japonesa ligava para eles gritando em japonês palavras desconexas e que a ligação também acabava repentinamente. Alguns acreditam que já era Mariko, de algum jeito tentando fazer com que o caso não morresse e buscando pela justiça da própria morte. Deixa aqui nos comentários o que você achou desse caso, se você já conhecia essa história. Eu achei bem sinistro, muito bizarro tudo isso e eu queria muito saber a opinião de vocês. Um beijão no coração e eu vejo vocês no próximo vídeo.